História real de uma avó. Minha vingança chocante após ser traída no funeral da mãe. Aquele dia amanheceu diferente, com um peso que eu nunca havia sentido antes. A pequena cidade onde cresci estava envolta numa névoa esquisita, quase como se o mundo inteiro estivesse de luto com a minha dor. O cheiro do café não fez efeito, e o silêncio na casa parecia absorver até o som dos meus passos. Mas foi ali, entre os arranjos de flores e os murmúrios de consolo, que minha vida virou do avesso. No dia do funeral da minha mãe, descobri algo que me golpeou mais do que qualquer despedida. O velório estava cheio, como esperávamos. Nossa família sempre fora grande, e minha mãe é uma figura querida por todos. Mas nem os abraços apertados de solidariedade aliviavam o aperto no meu peito. Eu observava as pessoas, buscando alguma distração. Então, como num filme assustador que se desenrola devagarinho, percebi algo que me fez duvidar de meus próprios olhos. Carlos, meu marido de tantos anos, conversava em sussurros com Mari, minha melhor amiga. Primeiro achei que fosse a minha mente pregando peças naquele estado de sofrimento. Mas ao reparar os gestos dele, os olhares ansiosos de Mari, um calafrio subiu pela minha espinha. Cada toque deles, por mais sutil que fosse, falava mais do que 1000 palavras. Era uma traição, brilhando escancarada na frente de todos, apenas percebida por mim. Sentia como se o chão se abrisse sob meus pés, um abismo prestes a me engolir. Estava atônita, sem reação. Como podia, naquele instante de vazio e perda, descobrir uma facada tão brutal? A dor era uma entidade própria, martelando na mente. Como eles puderam fazer isso comigo? O nó na garganta me sufocava, e por um segundo, ninguém ali parecia notar que tudo ao meu redor caía em ruínas. Entre o vai-vém das condolências e as vozes murmurantes, meu olhar não desgrudava deles, e fui tomada por uma resolução incerta, quase imediata. Eu não deixaria que essa traição fosse uma mera tragédia pessoal. Minha mãe sempre me ensinou que mesmo nos piores momentos é preciso encontrar uma maneira de levantar, transformar a dor em força. Mas qual seria meu próximo passo? Como poderia eu, uma mulher de 75 anos, resgatar minha dignidade diante de tamanha afronta? Meus pensamentos giravam num turbilhão, minha mente afundava num limbo de incertezas. Mas estava claro para mim que precisava reagir, não apenas por mim, mas por tudo que aquele amor de anos havia representado. Até onde uma mulher ferida pode ir para se reerguer? Essa pergunta ecoava como um sussurro constante em minha mente. A história, no entanto, apenas começava. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Aquele dia, com o peso do luto e da traição, ficou gravado na minha memória
como uma cicatriz. As horas passaram arrastadas e eu mal sentia o tempo. Mas quando a noite caiu sobre a pequena cidade, a névoa parecia ainda mais espessa, quase sufocante. As pessoas começaram a se despedir, um a um, deixando a casa num silêncio duro, quebrado apenas pelos passos dos últimos familiares. Foi então que Maria, a irmã de Marie, veio até mim. Havia algo de inquietante no olhar dela, um misto de empatia e urgência. Precisamos conversar, disse ela, puxando-me discretamente para um canto afastado da sala. Meu coração já não sabia o que esperar. Depois da descoberta devastadora, nada mais parecia seguro. Quando Maria começou a falar, sua voz estava trêmula. Eu não deveria estar te contando isso, mas você precisa saber. Mari não é quem ela finge ser, revelou, jogando uma sombra sobre o que já era sombrio. Ela tem outros planos, e Carlos é só a ponta do iceberg. O ar fugiu dos meus pulmões. Como assim outros planos? Nada fazia sentido. Mas Maria continuou, sua voz um sussurro quase inaudível. Ela está manipulando as coisas há anos. Seu negócio, suas amizades, até sua família. Ela tem um objetivo e você precisa parar isso antes que seja tarde demais. A ideia de que Mari, minha amiga de décadas, pudesse estar orquestrando algo tão maligno era assustadora. E Carlos, será que ele sabia? Ou era apenas uma peça no jogo dela? As dúvidas me devoravam por dentro. Cada palavra de Maria abrindo um novo abismo de incertezas. Você precisa confrontá-la, Maria insistiu, com um brilho de desespero nos olhos. Mas faça isso com cuidado. Ela não é quem nós pensamos. Com os nervos à flor da pele, procurei por Mari naquela noite. Ela estava na cozinha, mexendo em algo sobre a bancada, como se nada estivesse acontecendo. Carregava um sorriso no rosto, uma expressão de normalidade que contrastava violentamente com o caos que se formava dentro de mim. Precisamos conversar, eu disse, firme. Mas naquele momento, outra parte de mim queria fugir. Ela parou, olhou-me nos olhos e por um instante vi algo ali, uma faísca de verdade. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, a porta da cozinha se abriu num estrondo. Era Carlos, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Ele olhou para mim, então para Mari, e algo dentro dele parecia prestes a explodir. Ela está certa, Mari. Não podemos mais esconder isso, disse ele, com uma voz tensa e áspera. Chegou a hora da verdade. Aquelas palavras cortaram o ar como uma lâmina. De repente, toda a sala parecia girar. O segredo que Maria insinuara estava a um passo de ser revelado, e algo me dizia que nada seria mais como antes. Mas antes que qualquer explicação pudesse ser dada, um barulho ensurdecedor veio de fora, como um trovão. Um tiro. Todos congelaram por um segundo que pareceu eterno. E ali, entre o som ecoante e o silêncio aterrador que se seguiu, a verdadeira dimensão de pesadelo começou a tomar forma. Tudo mudou em um instante, e os segredos que pensava conhecer se transformaram em um emaranhado de intrigas e perigos que ainda estavam por vir. Minha mente fervilhava com perguntas, e a mais urgente de todas: quem eram realmente as pessoas que julgava conhecer? O silêncio depois do tiro era ensurdecedor, como se o mundo tivesse parado por um instante. Naquela fração de segundo, eu pude sentir cada batida acelerada do meu coração,
o frio correndo nas veias. Tudo parecia suspenso, congelado, como numa foto que não se pode entender. A sala, antes cheia de murmúrios e tensão, agora era só espera. Olhei para Carlos, que parecia tão perdido quanto eu. Mari também estava paralisada. Os olhos arregalados traíam uma vulnerabilidade que eu nunca tinha visto antes. Algo dentro de mim dizia que a verdade estava prestes a aparecer como um relâmpago, mas ainda assim nunca poderia ter previsto o que veio a seguir. A porta da frente se abriu de repente com um estrondo, e um homem, que eu não esperava ver ali, entrou. Era o tio Jorge, uma figura meio distante que a família relegava a eventos esporádicos. Mas ele carregava agora uma urgência inesperada nos olhos. Eu sabia que precisava vir aqui, esbravejou, cruzando a sala com passos decididos. Por um momento, ninguém respondeu. O susto tolhera as palavras. O que você fez, Jorge? A voz de Carlos soava mais como um sussurro desesperado. Mas Jorge não esperou. Olhou diretamente para Mari e disse algo que desmontou toda a cena. Você achou mesmo que podia enganar a todos para sempre? Isso acaba hoje. Mari empalideceu. Eu podia ver o pavor crescendo em seu rosto, mas não era só da sua traição. Era algo maior. Jorge continuou, agora voltado para mim, sua voz carregada de uma mix de pena e determinação. Ela não é quem vocês pensam que é. Ela pertence a algo muito mais sombrio do que imaginamos. Aquilo caiu em mim como uma pedra. Mari desviou o olhar, mas tinha algo ali, uma sombra de verdade. Eu mal conseguia entender, mas estava claro que o mundo como eu conhecia tinha mudado. Isso não é só sobre você e Carlos. Há uma trama maior, uma organização. E você, sem saber, era a chave para eles. Antes que eu pudesse perguntar mais, um segundo tiro, agora mais próximo, ressoou pelo ar, e a janela atrás de Jorge explodiu em pedaços. Todos se abaixaram instintivamente, cobertos por fragmentos de vidro e pânico dilacerante. A casa, nosso refúgio, era agora o epicentro de algo que não podíamos controlar. O estrondo deixou no ar, mais que medo, deixou a dúvida. Será que Jorge estava realmente tentando nos proteger? Ou estaria ele a serviço de algo ainda mais sinistro? Tudo o que eu pensava conhecer estava em questão, girando num redemoinho de incertezas e conspirações. Enquanto nos levantávamos, atordoados e cobertos de cacos, percebi que essa não era a minha vida, não do jeito que eu imaginava. E ali, no meio do caos, restava só uma verdade. O perigo era real, e eu precisava descobrir quem realmente eram as pessoas à minha volta, antes que fosse tarde demais. Aquele era só o começo de algo muito maior, algo que eu nunca pedira para fazer parte, mas que agora estava entranhado em mim. A noite lá fora guardava mais surpresas, e com a chegada de Jorge, o fio da meada estava apenas começando a se desenrolar. O tempo parecia congelado, mas, ironicamente, tudo ao nosso redor estava num ritmo insano. O silêncio após o tiro foi devastador, como uma tempestade que subitamente se acalma para preparar um novo estrondo. Era como se a casa respirasse medo, cada canto se impregnando de uma tensão elétrica. Eu, Carlos, Mari e Jorge estávamos ali, com o olhar sem rumo.
Um pedaço do mundo desmoronava bem diante de nós. Jorge, ainda arfando, sinalizava que havia mais. O clima estava tão carregado que o ar parecia pesar uma tonelada. Mas, do nada, Mari rompeu o silêncio. Seu tom era uma mescla de desafio e desespero. Vocês acham que sabem a verdade? Sua voz ecoou. Só que algo na expressão dela deixava claro que não era só uma ameaça vazia. Até ali, acreditava que ela estava apenas manipulando Carlos, mas tudo parecia ter camadas que ao mal arranhava a superfície. Então, como uma cena extraída de um pesadelo, a ruína veio por completo. Do fundo da sala, o espelho enorme que minha mãe adorava se estilhaçou em milhares de pedaços, refletindo uma realidade que nem sabíamos existir. Debaixo de um dos móveis, algo brilhou com a nova iluminação. Algo dourado e sinistro. Jorge, numa corrida desenfreada, se lançou para pegar. A verdade está aqui! Gritou ele, segurando um velho medalhão, que parecia portar mais do que apenas memórias. O seu olhar era alucinado, lançando faíscas de determinação e mistério. Foi então que a revelação caiu como um trovão. Mari fazia parte de uma antiga sociedade que controlava mais do que imaginávamos. Ela pretendia usar todos nós, você, eu, Carlos, como peões num jogo muito maior. Revelou com uma ânsia que abalava as estruturas do que eu acreditava. É difícil explicar o que se passou pela minha mente naquele momento. Um sentimento de incredulidade, quase como acordar de insônia ruim, apenas para perceber que a realidade era ainda mais assustadora. Enquanto Jorge continuava, o mundo parecia girar ao meu redor. Ela precisava do medalhão para selar um destino terrível, e seu acesso à nossa família facilitava tudo, completou ele com a voz cheia de uma urgência que doía. Mari tentou falar, mas sua voz era agora apenas um sussurro do que foi. Desmascarada, a verdade dela era feita de sombras e trapaças. Eu olhei para Carlos e vi nele um misto de culpa e alívio, como se a revelação fosse, de alguma maneira, um peso a menos e mais um fardo ao mesmo tempo. Antes que pudéssemos processar totalmente, sirenes começaram a ecoar pela vizinhança. A tensão se estendia do lado de fora, como se o mundo tentasse avisar que o tempo estava se esgotando. Jorge olhou para mim com seriedade e pela primeira vez senti que fazia parte de algo maior do que imaginava. A casa, outrora meu lar, agora era um campo de batalha de emoções e segredos revelados. Estávamos numa encruzilhada, onde passado e futuro se entrelaçavam de uma forma assustadora. Mas naquele instante, uma coisa era certa. Não havia mais volta. A verdade era uma fera indomável e estávamos apenas começando a lidar com suas consequências. O barulho das sirenes parecia aumentar a tensão na sala. Foi quando Jorge, segurando o medalhão nas mãos, começou a falar desesperadamente sobre a antiga sociedade de que Mari fazia parte. Mas eu não conseguia me concentrar totalmente em suas palavras. O que realmente capturava minha atenção era a figura pálida de Mari. Era como se, de repente, ela tivesse se tornado uma estranha entre nós. Eu queria acreditar que era tudo um engano. Mas então, Mari deu um passo à frente. Seus olhos estavam cheios de algo que eu nunca tinha visto antes. Uma mistura de desespero e raiva.
Vocês realmente acham que entendem o que está acontecendo? Ela gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. Isso não é só sobre o medalhão. Há algo que vocês precisam saber sobre mim, sobre todos nós. Antes que pudesse processar aquela declaração, senti o chão tremer sob meus pés. Todos na sala pareceram congelar. Foi nesse momento que algo absolutamente insano aconteceu. O velho relógio de parede, um presente de casamento de Carlos, começou a girar para trás, como se estivesse pronto para rebobinar o tempo. A sala mergulhou num estrondo dissonante, garrafas caindo, móveis tremendo. E todos os olhos estavam fixos no relógio. De repente, a noção de realidade pareceu desmoronar. Quando o tic-tac parou, a casa estava mergulhada num silêncio surreal. Olhei à minha volta e tudo parecia igual, mas diferente. As fotos antigas nas prateleiras mostravam cenas que eu não reconhecia. Em uma delas, Mari e eu éramos crianças, brincando juntas num lugar que nunca vi na vida. Mas como isso poderia ser? Carlos estava atordoado. Ele segurou minha mão e sussurrou. Eu me lembro disso. Mari deu um passo à frente, suas palavras saindo como se fossem uma sentença. Nós fomos escolhidos. Todos nós, antes de qualquer memória que temos. E eu fui enviada para garantir que você nunca descobrisse. O que ela estava dizendo não fazia sentido nenhum, mas ainda assim aterrorizava. Eu olhei para Jorge, que parecia tão perdido quanto eu, mas Mari continuou. Buscar suas memórias é um erro. Esse relógio deveria proteger, não revelar. Agora estamos expostos. Meu coração estava disparado, tentando acompanhar a velocidade das revelações. Eu sempre achei que conhecia a minha história, quem eu era e de onde vinha. Mas agora, tudo estava em questão. O que eram aquelas memórias que nem lembrava de ter? A casa, aquele lar que sempre foi meu porto seguro, agora era um campo de intrigas que não compreendia. E enquanto nos deixávamos levar pelo impacto de tudo o que acontecera, uma decisão se formava no meu coração. Eu tinha que descobrir a verdade. Os primeiros raios da manhã começavam a romper a escuridão lá fora, e senti que eles traziam consigo mais perguntas do que respostas. Enquanto o relógio continuava imóvel, uma pergunta latejava em minha mente. Quem realmente éramos nós antes de tudo isso? E então, só então, percebi que a verdadeira jornada apenas começava. Aquela manhã parecia recém-inventada. O sol brilhava timidamente e o céu, com suas nuvens pesadas, pintava um cenário dramático lá fora. Sentia como se estivéssemos vivendo num filme, mas sem roteirista. Na sala, os fragmentos do espelho que se partiu ainda estavam espalhados pelo chão. Cada pedaço era como uma pequena arma apontando para as verdades ocultas. Mari estava ali, olhos fixos em mim, enquanto Carlos me segurava firme. Jorge permanecia próximo, olhando para o medalhão em suas mãos como se fosse a solução para tudo. Aquilo que ele disse sobre Mari, o relógio, tudo ficava repetindo na minha mente como um disco arranhado. De repente, tudo mudou novamente, sem qualquer aviso.
O barulho estourou de novo. Dessa vez, parecia vir de dentro de mim. Não era a casa nem o relógio, era a minha cabeça, meu coração, meu passado todo se quebrando. Antes que alguém pudesse reagir ao som, algo impossível aconteceu. No chão, entre cacos de vidro e poeira, uma imagem se formou. Primeiro pensei que fosse reflexo, mas a imagem era real. Eu, como um reflexo mais jovem, me encarava. Era uma cena da minha infância. Algo que eu tinha perdido na memória. E então, a imagem mudou. Eu estava lá com minha mãe, rindo, enquanto Mari, sim, Mari, estava bem ao nosso lado, segurando minha mão. A revelação foi como um soco. Não éramos apenas amigas de escola. Não, nós éramos ligadas desde sempre, bem antes do que eu lembrava. O que isso significava? Mari, o tempo todo. O que ela estava escondendo? Mari, isto é real? Eu perguntei, minha voz quase sumindo. Baixou os olhos, numa mistura de vergonha e resignação. Nós éramos parte de algo importante, algo que foi arrancado de nós, ela confessou, suas palavras cheias de um peso que não entendia completamente. E antes que pudesse fazer mais perguntas, antes que houvesse qualquer explicação, uma nova explosão de som nos fez voltar à realidade. O som vinha de fora, da rua, onde uma van preta parou abruptamente. E dela desceram figuras encapuzadas. Tudo aconteceu rápido demais para absorver. Eram 3, 5, 8 pessoas. Não sei dizer, mas eles tinham um propósito e não parecia ser nada bom. Carlos tentou puxar-me para trás, em segurança, mas algo dentro de mim sabia que essa segurança era uma ilusão. Jorge, por sua vez, ficou na frente, como se pudesse protegê-los. As figuras se aproximaram, sem pressa, mas com uma certeza assustadora em seus passos. O líder, um homem alto, com uma tatuagem distinta no braço, falou primeiro. Vocês acham que tem escolhas? Tudo isso é apenas uma jogada de um jogo maior. A sua voz gelou-me na espinha. A verdade que Mari escondia era uma sombra. E não, aqui estava ela, pronta para nos engolir inteiros. Era hora de enfrentar o que vinha pela frente. E enquanto olhava pela janela, mal podia acreditar que essa era a minha vida agora. Uma vida construída sobre segredos que nem sonhava existir. Eu respirava fundo, me preparando para o desconhecido, e só havia uma coisa certa. Isso tinha apenas começado. Aquela manhã ainda era um borrão na minha mente. O sol nascia, mas tudo ao meu redor estava envolto em uma névoa de medo. E eu olhava para aqueles homens encapuzados, tentando entender o que eles queriam com a gente. Um frio na barriga me dizia que nada seria igual dali para frente. Carlos não soltava minha mão. Ele estava tão confuso quanto eu. Jorge, coitado, se colocava como nosso protetor, mas havia tanto que não compreendíamos. Mari, a traiçoeira que agora se revelava cúmplice de um plano maior, estava a poucos passos, olhando ao redor como se procurasse uma saída. A tensão era palpável, como uma corda até o ponto de rompimento. Quando o líder deles falou, sua voz era um trovão que me sacudiu por dentro. Vocês realmente acham que estão no controle? Disse ele, com uma calmaria assustadora. Ali no meio da sala,
Enquanto as sirenes lá fora insistiam em gritar, ele soltou a bomba. Este relógio não é apenas um artefato. É a chave para um futuro que vocês não podem nem começar a imaginar. Meu coração deu um salto. E como se isso não fosse o suficiente, ele apontou para Mari e para mim e riu. Vocês duas sempre estiveram na mira. Mas só uma de vocês importa de verdade para nós. Às vezes, ainda ouço o eco daquela risada. Era o tipo de revelação que puxava o tapete dos pés de qualquer um. Carlos tentou protestar, mas o homem não ligou. Eles estavam ali com um objetivo, e nos percebi como meros peões na história deles. Então tudo aconteceu tão rápido. Houve um movimento, algo que não consegui identificar à primeira. Era Mari. Ela se virou para nós com lágrimas nos olhos e fez algo que ninguém esperava. Do bolso, ela tirou um papel dobrado, amarelado pelo tempo. Eu tentei proteger você, ela falou, com uma urgência partindo seu tom. Mas eles nunca foram atrás de mim. Era você. A realidade se retorceu ao meu redor. Minha amiga de infância, cúmplice de tudo isso, e ainda assim ali, tentando me proteger. Esse papel era uma carta da minha mãe explicando tudo. Segredos que eu nunca deveria saber. Algo que me ligava a essa confusão toda. Do nada, a líder desses homens fez um gesto. Tudo explodiu num caos de vozes, movimentos e adrenalina. Sentia que meu mundo se partia. Mari tentou chegar até mim, mas não houve tempo. Eles a seguraram, e Jorge gritou para corrermos. O relógio começou a girar novamente, devagar, como se acordasse de um longo sono. Aquela luz da manhã trouxe mais perguntas do que jamais imaginei. Eu segurei a carta perto do peito, enquanto Carlos e eu nos afastávamos da cena. Lágrimas nos rostos, corações partidos, mas uma determinação crescendo por dentro. A voz de Mari ainda comigo, ecoando como um apelo desesperado. Essa história estava longe de acabar. E agora, mais do que nunca, eu precisava entender quem eu era, quem nós éramos. O passado voltara para cobrar o preço. E eu ansiava pelas respostas. Afinal, o que estava em jogo era mais do que uma simples vingança. Era o descobrimento de verdades enterradas há tanto tempo, que mal sabia se estava pronta para ouvi-las. Sem dúvida, o próximo passo seria revelador. Amanhã estava apenas começando, mas meu coração batia como se o dia inteiro já tivesse passado. Eu e Carlos corríamos pela rua, sem nem saber direito para onde ir. Tudo ao nosso redor parecia surreal, como um daqueles filmes de ação que a gente vê, mas nunca acha que vai viver. O sol estava nascendo. Os pássaros começavam a cantar, mas nossa realidade era muito diferente daquela tranquilidade. A carta estava apertada na minha mão, como se fosse a última esperança de entender o que tinha acontecido. As palavras da minha mãe, dissipadas. Eu precisava de um minuto para respirar, mas sabia que não tinha tempo. Carlos seguia ao meu lado, a expressão dele espelhando o mesmo pânico que eu sentia. O rosto dele era um misto de susto e determinação, e isso me dava força para continuar. Mas então algo mudou. Eu ouvi um som atrás, passos rápidos, e meu coração disparou. Olhei para trás e vi uma das figuras encapuzadas nos seguindo. Carlos me puxou para um beco, tentando nos esconder, mas a sombra já estava em cima da gente.
O homem arrancou o capuz e meu mundo virou de cabeça para baixo. Era meu pai, o homem que eu pensava estar morto há anos. Parei, congelada. Não consegui dizer nada, só consegui olhar. Ele deu um passo à frente. A expressão dele era uma mistura de tristeza e urgência. Filha, você precisa saber a verdade, ele começou. Mas minha mente já estava um turbilhão. Como ele estava ali? O que significava isso? Carlos me segurou pelo ombro, tentando trazer alguma estabilidade para aquele momento caótico. Meu pai queria explicar, mas ainda estava tudo uma confusão sem sentido. Não estava morto. Eu fiz isso para proteger vocês. Tinha uma ameaça, uma organização que não podia saber onde eu estava. As palavras dele eram como facas, cortando as certezas que eu achava que tinha. Meu pai parte de tudo aquilo enquanto nós vivíamos achando que ele tinha nos deixado. Carlos soltou um suspiro trêmulo, tão atordoado quanto eu. Meu pai então puxou um envelope do bolso. Todas as respostas estão aqui, mas tem que ler rápido, antes que eles nos alcancem de novo. Eu peguei o envelope com mãos trêmulas, e só o peso dele já parecia prometer mudar tudo o que eu sabia sobre a minha vida. O que ele disse depois veio como um soco. Eu sabia, sempre soube que um dia você teria que enfrentar isso. Mari é só a ponta do iceberg. Vocês têm que ser mais espertos que eles. Eu estava sem palavras, a mente girava. O que ele queria dizer com tudo isso? E antes que eu pudesse fazer uma única pergunta, ele desapareceu na esquina, tão rápido quanto tinha aparecido. Carlos olhou para mim nos olhos cheios de perguntas e medo. Eu não sabia o que o futuro guardava, mas sabia que aquela manhã tinha mudado tudo. As respostas estavam naquele envelope, mas a real pergunta era: será que eu estou pronta para o que vou descobrir? Aquela verdade que sempre estive buscando, agora estava bem diante de mim. E senti que estávamos prestes a virar uma página que mudaria tudo para sempre. A manhã estava começando maluca, mas a gente não parava de correr. Uma parte de mim se perguntava se aquilo era mesmo real. Será que era um pesadelo e logo eu iria acordar? Carlos corria ao meu lado. Parecia tão perdido quanto eu, mas ele tentava manter a calma. A carta da minha mãe estava apertada na minha mão. Havia tanto medo e esperança naquele papel amarelado. Eu sabia que precisava ler, mas não era a hora. O perigo nos seguia. Num beco, tentamos nos esconder, mas eles vieram. Um dos encapuzados, o que achava que nos seguia, se revelou. Aquilo foi um choque para mim. Meu pai. Eu mal conseguia acreditar. Durante todos esses anos, achamos que ele tinha morrido. Minha mente deu um nó, e a verdade doía como corte. Ele olhava para mim com tristeza nos olhos. Tentava me explicar que teve que fingir sua morte para proteger a gente. Achava que éramos ameaçados por um grupo, algo maior do que imaginávamos. Eu temia da cabeça aos pés, meu coração disparado. A parte racional em mim queria perguntas, mas nada saía. Ele nos deu o envelope, garantindo que ali estavam todas as respostas. Eu precisava confiar nisso. Quando ele falou, foi como uma punhalada. Toda essa história que vivemos, as mentiras, tudo, roubou nosso tempo, nossa paz. Minha raiva estava entrelaçada ao medo. Antes que pudesse pedir explicações,
meu pai desaparecendo, assim, do nada, como um fantasma que some quando a luz acende. O que ele disse pesava tanto que parecia puxar o chão. Carlos e eu ficamos parados, confusos. Ele tentou me confortar, mas o nervosismo estava em nossos ossos. Decidimos ler o que tinha naquele envelope antes deles nos alcançarem de novo. Minha maior preocupação era não conseguir entender. Aquelas palavras poderiam mudar tudo. O sol nascente jogava uma luz fraca sobre a página enquanto eu lia. Cada palavra era um tijolo no muro de segredos. Mas, de repente, tudo ficou distorcido novamente. Como uma sombra, uma sensação sinistra tomou conta. Lembrei da história que minha mãe costumava sussurrar antes de dormir, sobre almas perdidas procurando por redenção. Mas agora, isso parecia muito mais do que uma história provocante para se contar na infância. Enquanto lia, cada linha do texto parecia elevar um medo interno que nunca senti. Ainda meio perdida, olhei em volta para a rua deserta e uma risada baixa, muito familiar para o meu gosto, surgiu das sombras ao meu redor. Nenhum de nós sabia de onde vinha, mas essa sensação de déjà vu não era só irritante. Era como se eu estivesse presa numa rede tecida por mãos que já conheciam o final. Carlos estava tenso. Ele também sentiu. Algo estava prestes a acontecer. Então, em um movimento rápido, olhei para baixo e notei algo absurdamente fora do comum. Uma marca na minha pele, no pulso, que parecia ferver como brasas acesas. Um tipo de tatuagem que nunca tinha estado ali antes. E de alguma forma eu sabia o que era. Era o símbolo que vi no braço do líder da gangue enquanto eles invadiam nossa sala. A sensação de estar no meio de algo tão maior do que nós. Algo voltando de um passado que só agora começava a revelar suas garras. Era como se o tempo se enrolasse de novo no pesadelo que estava tentando esquecer. Estaria tudo conectado através daquela marca. E assim a zurzida do fanfarrão que ria fundiu a realidade num teatro de sombras, onde a linha entre passado e inevitabilidade apenas começava a se desfazer. Naquela manhã, enquanto o sol nascia devagar, minha cabeça girava com todas as revelações. Eu apertava o envelope contra o peito, as palavras da carta da minha mãe ainda ressoando. O olhar do Carlos estava fixo em mim, misturando confusão e apoio. O mundo parecia ter mudado num piscar de olhos e eu mal conseguia acompanhar. Avancei abrindo a carta, o papel amarelado por anos de segredos. As palavras da minha mãe eram claras, ressoavam com verdade. Ela sabia da sociedade secreta, das manipulações, e tentou proteger-nos como pôde. Um frio percorreu minha espinha ao ler sobre os planos deles, o que queriam de mim, da minha família. Ela mencionava a marca no meu pulso, algo que sempre esteve destinado a mudar tudo. O toque do Carlos no meu ombro me trouxe de volta. "Você tá bem?" ele perguntou, a voz carregada de preocupação. Assenti, mas era mentira. Nada estava bem. Precisávamos de um plano, entender quem estava do nosso lado. O som das sirenes parecia cada vez mais distante, mas meu coração batia mais rápido a cada segundo. Minha mente vagava entre momentos e memórias perdidas. Aquelas com Mari, as risadas, as brincadeiras inocentes, que agora tinham um peso diferente.
jovens, cúmplices sem saber da trama maior. Tinha que saber de onde vinha essa ligação, entender o que nos conectava. A rua estava vazia, mas podíamos sentir que éramos observados. As figuras encapuzadas podiam estar em qualquer lugar. Carlos chegou mais perto, ele precisava que fizéssemos um plano. De repente, a marca em meu pulso começou a queimar. Um calor que parecia ter vida própria. Deus, aquilo era um lembrete constante do que estava em jogo. E do nada, como num piscar de olhos, meu pai surgiu novamente. Dessa vez, ele estava mais calmo. Nós temos aliadas, disse, sem rodeios. Vocês não estão sozinhos. Um fio de esperança pulsava, mas precisei de mais do que palavras. Eu precisava ver, sentir segurança. De repente, o barulho de passos ecoou novamente. Mas agora eram passos de apoio. Velhos amigos do meu pai surgiram das sombras. Pessoas que eu mal lembrava, mas que agora se juntavam à nossa causa. Um sopro de ar fresco. Um novo começo. Podíamos finalmente respirar um pouco, mas sabíamos que a luta estava longe de acabar. Precisávamos de respostas, mais do que tínhamos obtido dos fragmentos de memória e papel. Eu queria, não, precisava entender plenamente nossa história, desfazer os erros e recomeçar do zero. E no meio daquele caos, senti a certeza de que estávamos prontos para enfrentar o que viesse. A incerteza ainda pairava, mas a coragem começou a substituir o medo. O tempo era nosso aliado e segredos obscuros seriam trazidos à luz. Precisávamos lutar, não mais para escapar, mas para finalmente nos libertar e reescrever nosso destino. Se você achou que a aventura acabou, tá enganado. Você precisa se inscrever agora para descobrir o que vem depois dessa reviravolta. Esmague o botão de like agora para ajudar a gente a continuar desvendando segredos. E não deixe de nudar os comentários com as suas reações e teorias. Compartilhe imediatamente essa história com pelo menos 5 amigos que adoram um bom mistério. Não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar nosso canal, né?